convenção coletiva, é possível chegar à arbitragem obrigatória, que vai impor, de forma externa, regras sobre as condições de trabalho. Um outro elemento que nós temos também como restrições ao direito de contratação coletiva é aquilo que se designa por portaria de condições de trabalho. Em setores em que não existe a convenção coletiva, em que não existe a representação coletiva, o Governo pode emitir uma portaria de condições de trabalho, ou uma portaria de condições mínimas de trabalho. Tanto quanto estou a saber, existe apenas uma, em Portugal, que é para os trabalhadores administrativos. A portaria de condições mínimas de trabalho regula as condições de trabalho que não estejam cobertas por convenções coletivas ou outro instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. Mais uma vez, é uma restrição ao direito de contratação coletiva. O direito de contratação coletiva pode significar o exercício do mesmo e a celebração de uma convenção coletiva ou a não celebração da mesma convenção coletiva. Outras restrições problemáticas. A possibilidade de suspensão das convenções coletivas de trabalho ou a caducidade das convenções coletivas de trabalho. E sobre a suspensão existem dois tipos de casos nos últimos anos. Desde logo, e vamos ver, este é um dos casos que vamos ver a seguir nos acordos que lhe refiro mais adiante. Um dos casos é o legislador dizer que durante 2 anos, 3 anos, uma determinada disposição de uma convenção coletiva, uma determinada cláusula de uma convenção coletiva, não é aplicável. Por lei imperativa, o legislador vem dizer chegaram a este resultado no âmbito da contratação coletiva, mas, por motivos económicos, por motivos de crise económica, por motivos de condicionamento externo do Estado português, essas normas não se aplicam durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mais uma vez, temos uma restrição à contratação coletiva, aos efeitos até do resultado dessa contratação, os efeitos das convenções coletivas. Uma outra inovação em Portugal, que foi agora aprovada pela Lei 55 de 2014, prende-se com aquilo que em Espanha se diz que eu deixo com ela a convenção coletiva. O que é isto? É a possibilidade de uma convenção coletiva não ser aplicada durante um determinado período em virtude de uma crise empresarial. Ou seja, como alternativa à possibilidade de despedimento coletivo, extinção de postos de trabalho, de redução dos períodos normais de trabalho, desde 2014 é possível, por acordo, suspender durante um período a convenção coletiva. Portanto, tudo o que esteja relacionado com a convenção coletiva de trabalho. Como, por exemplo, aumento de dias de férias. Como, por exemplo, a suspensão de determinadas cláusulas ou tabelas salariais ou remunerações. Mais uma vez, uma restrição ao direito de contratação coletiva. Sobre isto, o Tribunal Constitucional já se pronunciou sobre a primeira. Sobre a possibilidade de, por lei imperativa, o legislador suspender cláusulas em vigor de convenções coletivas. Sobre o segundo, como é muito recente, ainda não se pronunciou. Eu diria que se o sistema funcionar como em Espanha, provavelmente não é inconstitucional. Porquê? Este sistema, ou o que resulta da Lei 55 de 2014, parece, salvo a minha opinião, que compatibiliza, equilibra 2 direitos fundamentais. Desde logo o direito de contratação coletiva, porque não termina a convenção coletiva, não a faz caducar, não a faz cessar, apenas a suspende. E suspende durante quanto tempo? O tempo necessário para a recuperação económica da empresa. Ora, a recuperação económica da empresa resulta de um outro princípio constitucional, que é o princípio da livre iniciativa económica, que está previsto no artigo 61, número 1 da Constituição. Portanto, parece-me que o segundo caso não será problemático. Uma outra questão também que levanta problemas é a questão da caducidade da convenção coletiva. Até há uns anos, em Portugal, uma convenção coletiva só podia ser substituída se outra surgisse para regular as matérias. Até ela só podia cessar se fosse substituída. Nos últimos anos, e nomeadamente mais recentemente, nos últimos
2, 3 anos, tivemos sobre a existência daquilo que se designou de Troika, no âmbito de um programa de assistência económica e financeira, e um dos objetivos foi a redução dos prazos de sobrevigência das convenções coletivas. E a redução dos prazos de sobrevigência das convenções coletivas, que foi agora também concretizado por esta lei 55 de 2014, visa promover a caducidade das convenções. Ora, promover a caducidade das convenções pode ter argumentos a favor e contra. Argumentos a favor se podem utilizar, por exemplo, do lado dos patrões, dos empregadores. Eu não vou negociar para perder. Se eu, para negociar, tenho que sempre manter o nível anterior, eu não tenho nenhum interesse em negociar. Se vou negociar, vou ter que pagar mais e ficar com custos laborais superiores. Do lado dos sindicatos, qual é a crítica que se faz? É a seguinte: se eu vou encurtar o período de vigência da convenção coletiva, o empregador não vai ter nenhum interesse em negociar. Basta esperar que a convenção coletiva caduque. Para quê? Para que regresse tudo ao que existia antes da convenção coletiva. Portanto, como veem, é uma questão sensível e há críticas de ambos os lados. Uma outra nota ainda sobre o direito de contratação coletiva é que se chama de reserva de convenção coletiva. Eu disse-vos há pouco que o artigo 56, número 1, diz-nos que compete às associações sindicais exercer o direito de contratação coletiva, nos termos da lei. Coloca-se a questão de saber se a lei pode regular todas as matérias de condições de trabalho. Se o pode fazer. Matérias de remuneração, toda a matéria da remuneração, toda a matéria dos períodos de descanso e de repouso, toda a matéria da conciliação da vida pessoal com a vida familiar. Naturalmente que não. Se a lei regular imperativamente todas as matérias, o direito de contratação coletiva fica sem objeto. Por outro lado, existem matérias que são consideradas tipicamente matérias de contratação coletiva. Quais? A remuneração, a compatibilização entre a vida pessoal e familiar, os tempos de repouso, as férias, etc. Portanto, há um conjunto de matérias que o legislador, quando pretende regular de forma imperativa, tem que ter cuidado, sob pena de coartar, limitar, restringir, afetar o núcleo essencial do direito de contratação coletiva, que é o conjunto de matérias que têm que estar reservadas para ser reguladas pelos próprios. Portanto, a legislação do trabalho não pode ser geralmente imperativa, ou totalmente imperativa, ou imperativa numa parte ou imperativa fixa numa parte substancial das matérias. Até aqui alguma questão? Continuo a um ritmo aceitável com diálogo? Agora, vejamos alguns casos da jurisprudência do Tribunal Constitucional, que eu aqui designo jurisprudência constitucional nos anos da Troika. Naturalmente, eu podia citar muitos outros acordos. Vou trago-vos aqui alguns elementos mais recentes